Enquanto eu gravava o vídeo sobre os sinodontes, me surgiu uma série de questões que eu queria estudar um pouco mais. Uma série de questões que eu já conhecia assim bem por alto e resolvi dar uma estudada porque de fato são coisas muito interessantes, não só sobre os sinodontes, mas como outros peixes capazes de produzir eletrogênese. Cara, a capacidade que os animais têm de uma forma biológica produzir eletricidade. Para que serve? Para que eles usam isso? E como eles conseguem fazer isso? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final para a gente ver se a gente desenrola essa ideia aí. Fala povo, Rick Gama aqui. Cara, eu fiquei realmente impressionado com a capacidade que os peixes têm de produzir eletricidade. Já me impressionava porque desde pequenininho a gente tem contato em algum momento, pelo menos na escola, lá por volta da 5ª ou 6ª série, imagino, nas aulas de ciências, a gente aprende que alguns peixes têm a capacidade de dar choque, né? Tem as enguias elétricas, os peixes elétricos, isso a gente vê na escola com uma certa facilidade até. E isso por si, para uma criança curiosa, já chama bastante atenção. Conforme você vai crescendo e você sabe que existem peixes elétricos, mas você nunca se pergunta como eles conseguem fazer essa eletricidade, pelo menos na maioria das vezes. Eu mesmo sabia do fato de existirem peixes elétricos, mas nunca me perguntei como eles conseguiam fazer isso. E durante o estudo que eu fiz para falar um pouco sobre os sinodontes, a gente viu um pouco sobre a eletrogênese e como isso era explorado pelos antigos, pelos romanos, pelos egípcios, enfim. Através desse estudo também, acabei descobrindo que existem várias formas dos peixes produzirem eletricidade e se aproveitarem disso, ou de pelo menos sentirem a eletricidade e se aproveitarem dessas sensações, desses sentidos. Olha só, antes da gente ficar tão impressionado assim com um ser vivo produzir eletricidade, a gente tem que afirmar que isso não é uma exclusividade dos peixes, beleza? Nós mesmos produzimos eletricidade, mas não dessa forma tão ferramental quanto alguns animais conseguem fazer. Nosso corpo precisa de eletricidade para algumas funções vitais, como a própria atividade cerebral, ou, sei lá, o batimento do seu coração. Enfim, todo ser vivo produz eletricidade para questões funcionais, principalmente cerebral e questões de órgãos. Mas alguns animais conseguem utilizar a eletricidade como uma ferramenta muito útil. Inclusive alguns mamíferos, por exemplo o ornitorrinco, que tem aquele bico ultra sensível com vários receptores. Na verdade, tem algumas células carregadas positiva ou negativamente, que ele movimenta pelo substrato, e esse movimento a gente já vai ver algo muito parecido com isso um pouquinho mais para frente no vídeo, mas esse movimento gera uma troca iônica com o que está escondido no substrato, e aí ele consegue capturar a sua presa. Normalmente são lagostins e outros crustáceos, papo para um outro vídeo, talvez de outro canal até, porque eu não falo sobre ornitorrincos, beleza? A gente tem também o Echidna, que também utiliza receptores no seu focinho para encontrar alimento, e é o único animal terrestre que consegue fazer isso, usar a eletricidade como uma ferramenta para encontrar o seu alimento. No mundo dos insetos, tem vários que utilizam a eletricidade de alguma forma, mas um exemplo bem clássico é a mangava, que marca as flores que ela visita para sinalizar para os integrantes da sua colmeia as flores que têm o pólen disponível. Ela marca a flor com eletricidade estática, isso através do movimento das suas asas, que é tão rápido que muda o campo eletromagnético que está em volta da flor, cara. E aí ela consegue fazer uma marcação elétrica naquela flor que vai sinalizar para os outros integrantes da colmeia que aquela flor é top. Legal, né? Cara, esse vídeo tá só começando e eu tenho certeza que ele vai ficar demais. Então, se você puder, já aproveita e já me dá o seu like, mano. Já coloca o seu like aí, já curte, compartilha esse vídeo, que você me ajuda pra caramba, falou? Valeu! No restante dos animais, os peixes são os únicos animais conhecidos a
ter órgãos específicos para a produção de eletricidade e tirar algum proveito disso. Existem mais de 400 espécies de peixes divididas em 9 famílias que são capazes de produzir eletricidade de alguma forma para alguma função muito específica do seu dia a dia. Porém, várias outras espécies de peixes que não produzem eletricidade assim de uma forma tão direta, que não tiram benefícios da produção de eletricidade, essas espécies ainda assim podem receber esses sinais elétricos de alguma outra forma. Isso daqui a gente já está falando sobre eletroreceptação. Não é uma geração de eletricidade, né? Eletrogênese. O peixe não está emitindo eletricidade, mas ele consegue sentir a eletricidade de suas presas, tá? O maior exemplo disso é o tubarão-martelo, tá? Que tem esse sentido muito aguçado, tem órgãos muito específicos naquele focinho, todo esquisitão. Não é esquisitão por acaso, é um grande radarzão, mas praticamente todos os tubarões e a maioria dos peixes cartilaginosos tem muitos receptores elétricos no focinho, tá? Então eles conseguem fazer essa varredura elétrica para encontrar as suas presas. Nos nossos peixes de aquário, muitas espécies, são incontáveis espécies, eu não vou saber agora, mas muitas espécies têm esses eletroreceptores embutidos na sua linha lateral, tá? Normalmente a linha lateral ela tem receptores de pressão, de vibração e som, né? Som é vibração, dá na mesma. Mas alguns peixes ainda conseguem fazer um upgradezinho nessas células e colocar ali um receptor elétrico. Então isso se chama eletroreceptação e daria assunto para um outro bom vídeo. Quem sabe aí pela frente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre eletroreceptação e destrinchar órgão por órgão do seu peixe, porque não conhecer muito bem o seu peixe, não é mesmo? Só precisava fazer essa explicação para a gente não confundir as coisas. Eletroreceptação é uma coisa, eletrogênese é outra. Falou? Uma coisa interessante dos peixes elétricos é que o fator da eletricidade neles evoluiu de forma convergente, ou seja, eles não têm grau de parentesco na maioria das vezes. Essas famílias de peixes eletrogênicos, elas não têm correlação genética, pelo menos não tão direta, tá? Eles seguiram linhas evolutivas diferentes, mas essas linhas evolutivas encontraram a solução elétrica como um bom benefício para a sua linha evolutiva. Isso se chama evolução convergente, quando espécies distintas no decorrer da sua evolução encontram soluções parecidas ou iguais para determinadas situações. E a utilização da eletricidade é uma dessas soluções que essas espécies encontraram. Na maioria das vezes, a eletricidade surge na vida desses animais para suprir necessidades especiais. Por exemplo, se o ambiente em que eles vivem gera necessidade deles suprirem algumas deficiências que o ambiente impõe para eles. Por exemplo, um ambiente muito escuro ou uma água muito turva, algo que impossibilite a capacidade de enxergar, a possibilidade dele utilizar o sentido da visão para se orientar ou encontrar a sua presa. Essa pressão ecológica, esse é o termo que se usa, pressão ecológica, gera nessa espécie a necessidade de utilizar outros sentidos. E aí que a evolução vai promovendo através de seleção, da seleção natural, enfim, de outras artimanhas que a mãe evolução tem, vai forçando essas espécies a evoluírem a ponto de desenvolverem órgãos especiais. E os órgãos especiais desses peixes eletrogênicos é realmente interessante. Inclusive, são órgãos que inspiraram o homem a criar muitas coisas que utilizamos hoje em dia. Talvez, inclusive, para gravar esse vídeo aqui. As baterias foram inspiradas nesses órgãos. Pelo menos alguns conceitos de bateria foram inspiradas justamente nos órgãos eletrogênicos dos peixes. Cara, para a gente falar sobre como exatamente os peixes fazem para dar choques ou emitir pulsos elétricos, enfim, tudo que a gente vai ver mais para frente no vídeo, a gente precisa falar
Da onde sai isso? Eles têm uma pilha? O que eles têm dentro deles que faz essa energia sair deles? Essa energia é gerada por processos eletroquímicos e eletrofisiológicos. Pura e simples biologia. Pura e simples ação de órgãos com elementos químicos. A eletroquímica e a eletrofisiologia é a forma de gerar eletricidade a partir de tecidos vivos, cara. Isso é impressionante. E através da movimentação de elétrons. Grava bem isso, movimentação de elétrons, beleza? Os órgãos responsáveis por gerar energia elétrica são chamados de eletrócitos, formados por células que são dispostas sequencialmente e interligadas em série. O resultado da geração de energia de uma vai se somar à geração de energia da outra e assim sucessivamente. E aí no final vai gerar as altas tensões que os peixes precisam. Nos peixes altamente eletrogênicos, né? Aqueles que geram choques fortes de até 600, 800 volts, dependendo do tamanho do bicho e da espécie do bicho, ou de forma mais fraca, servindo só como pulsos de comunicação, como nos peixes que a gente tem nos aquários normalmente. Normalmente porque tem uns malucos que tem guias elétricas aí nos aquários. Enfim, esses órgãos são dispostos dessas formas para gerar a eletricidade necessária para comunicação ou para defesa. Essas células funcionam simplesmente transportando elementos químicos de um lado para outro. Elementos químicos que estão carregados de forma negativa ou positiva. Quando eles se transpõem, a movimentação desses elétrons gera eletricidade. O que tem dentro dos eletrócitos, tá? Como é que eles funcionam, como eles se comportam. Tá pintadinho assim dessa forma para a gente enxergar melhor como é que funciona as polaridades e como que os elementos químicos se comportam entre essas células. Essas células são membranas, na verdade, que permitem a passagem momentânea desses elementos químicos que estão dentro desses órgãos. Um momento antes do eletrócito em si, um espaço entre os eletrócitos, que a gente chama de espaço extracelular. É o espaço, imagina que cada mão minha seja uma célula, e esse espaço entre as minhas mãos é justamente esse espaço extracelular, beleza? Tem um eletrócito aqui e tem esse espaço no meio. Esse espaço ele contém sódio, que é um mineral, aquele mineral que a gente encontra no nosso sal de cozinha, beleza? Então a gente tem aqui, ó, sódio entre os eletrócitos. O eletrócito ele é carregado de uma forma negativa de um lado, positiva de outro, beleza? Ele tem essas cargas dispostas dessa forma, e você lembra que tem um outro eletrócito também disposto com essas cargas invertidas, né? Porque um eletrócito vai se comunicar com o outro, vai somar a voltagem que esse cara produzir, vai somar a voltagem que esse cara produzir, assim sucessivamente, gerando aquelas altas voltagens, beleza? Então a gente tem os eletrócitos, tem o sódio, e dentro dos eletrócitos ele tem principalmente potássio, necessidade de troca de elétrons diferentes. Essas membranas, quando estimuladas, ela funciona muito como um músculo, sabe quando o músculo a gente contrai e dá o movimento? Nossa, que mucão, hein? Da mesma forma que contrai aqui, não é bem uma contração, mas é o mesmo movimento, sabe? Intencional. Eles abrem essas membranas e permite a passagem momentânea do sódio para entrar em contato com o potássio. E essa movimentação, o sódio que é carregado ionicamente passa pelo potássio, que é carregado ionicamente também, ele vai gerar eletricidade, cara. E aí essa eletricidade vai se somando. Bada bim, bada bem, bada choque. Temos a descarga elétrica, que é o que vai ter a função de atordoar as presas ou se defender de agressores, ou nos nossos peixes de aquário mais comuns, como o itui-cavalo, o nariz de elefante, o peixe-faca, vai ter aquelas tensões mais amenas que servem para comunicação e para eletrolocalização. Top, né? Isso é pura eletrofisiologia, cara. Capacidade dos órgãos e da química envolvida nesses órgãos de gerar eletricidade. Isso é impressionante. A gente tem exemplos maiores e mais práticos de como os elétrons se comportam em movimento. Tem um vídeo muito legal lá do Manual do Mundo,
e que o Iberê ensina a gerar eletricidade com movimento. Ele bola lá uma seringa, né? Dentro dessa seringa tem ímãs, né? Que vão esses ímãs vão fornecer pra gente os elétrons. Faz uma bobina de cobre e ele liga as extremidades dessa bobina em alguns LEDs. E aí o movimento do ímã passando por essa bobina que vai captar, grava bem esse nome, captar, que a gente vai falar mais sobre captação, beleza? Mais pra frente. Essa bobina vai captar os elétrons, o comportamento dos elétrons fornecidos pelo ímã, e esse movimento de elétrons vai se comportar de uma forma a percorrer por toda essa bobina, gerando eletricidade e alimentando alguns LEDs. Vou deixar o link do vídeo do Iberê por aqui. Isso explica como a movimentação de elétrons gera eletricidade. É mais ou menos, de uma forma muito grosseira, é mais ou menos o que acontece com os eletrócitos, quando eles movimentam cargas iônicas e gera eletricidade de uma forma química, utilizando elementos químicos para gerar eletricidade. A carga iônica de elementos químicos em movimento geram essa eletricidade que, somada de cada célula, vai gerar as altas tensões ou baixas tensões, dependendo do peixe, mas que são suficientes para que eles utilizem no seu dia a dia. Os peixes de baixa tensão para comunicação e eletroreceptação e tudo mais, né? Eletrolocalização, e os peixes de alta voltagem aí para atordoar as suas presas ou seus agressores, beleza? Lá no site da Sobrasa tem um artiguinho lá curtinho, bem rápido, que explica um pouquinho sobre procedimentos de emergência, né? Socorro que você deve prestar para alguém que esteja sendo atacado por um poraquê, que é um peixe bem comum aí no norte, nordeste. E em caso de um ataque como esse, o que você tem que fazer, como reagir para prestar o socorro para uma pessoa que esteja sendo atacada. Basicamente, poraquê, apesar de dar um baita de um choque, ele não é letal para o ser humano. O choque, apesar de ter alta voltagem, tem baixa amperagem e dura poucos segundos, pouco tempo dura. E depois de cada choque, o poraquê ainda precisa recarregar para dar outro choque. Muitas vezes ele fica até muito exausto, fica até vulnerável a ataque de outros predadores, de tanto esforço que precisa para gerar esses choques. Então, e nessa janela de tempo você consegue dar o devido socorro aí para quem estiver sofrendo um choque como esse. Então, acessa lá sobrasa.org. Falando sobre a bateria de Alessandro Volta, o que ele fez? Ele observou toda essa parada, toda essa parafernália natural, e ele criou o que a gente chama de pilhas hoje, pilhas voltaicas. Ele foi empilhando ali combinações de metais e testando, até que ele chegou numa combinação que deu certo. Ele empilhou a seguinte sequência: ele empilhou discos de zinco e discos de cobre e foi empilhando. Entre esses discos ele colocou papelão molhado com água salgada. Olha o nosso sódio aí. Então ele foi empilhando, cada disco que ele empilhava, ele tirava os fiozinhos, ia interligando, e aí ele criou a bateria. Ele conseguiu gerar 2 volts com essa pilha. Era uma pilha mais ou menos assim, desse tamanho, e gerou 2 volts com esse empilhamento de discos metálicos, de cobre e de zinco, intercalados com sódio, com a água salgada, né? Na verdade era o papelão embebecido em água salgada. E daí surgiu o protótipo das pilhas que a gente usa hoje em dia, cara. Não é sensacional? Tá, e por que eu tô falando sobre peixes elétricos num canal de aquarismo? Rick, não é comum ter peixes elétricos aí dentro dos nossos aquários. É comum sim. Como a gente viu, o próprio Sinodontes, que a gente estudou nos vídeos anteriores aí, é um peixe eletrogênico. Ele é considerado um peixe eletrogênico fraco. Existe uma divisão: peixes eletrogênicos fracos e peixes eletrogênicos fortes. São aqueles peixes que geram
voltagens elétricas na casa das centenas, a partir de altas dezenas, né, a partir de 50 volts, mas bem comum, acima de 100 volts de eletricidade, podendo chegar a 600 e tantos volts aí, que é um choque bem forte para quem está na água. Lembrei do Pederneiras. Os peixes de eletrogênese fraca, eles podem gerar até 4 ou 5 volts, que, cara, eu já considero bastante. Tem muita coisa que funciona na nossa casa utilizando 1,5 volt ou 3 volts de eletricidade para funcionar. Por exemplo, se você abrir o controle remoto da sua televisão agora, provavelmente você vai encontrar um par de pilhas que geram 1,5 volt cada pilha. E, digo mais, além dessa pilha ter sido inspirada, talvez, nos órgãos eletrogênicos desses animais, tem uma outra parada aí nessa pilha que explica bastante sobre como eles conseguem produzir essa eletricidade de forma forte, que é a disposição dessas pilhas. Provavelmente essas pilhas estão dispostas com um polo positivo de uma encostando no polo negativo da outra. Se não estiver assim diretamente, provavelmente ela está deslocada, mas com certeza esse polo está ligado a esse através de fios. Essa disposição das baterias também é inspirada em muitos peixes eletrogênicos. Nessa parte aqui que eu tenho que te explicar por que o poraquê ele dá aquela atordoada na gente, mas ele não mata a gente. Porque ele tem alta voltagem mais baixa amperagem, e aí você precisa ter a soma dos dois fatores para poder matar mesmo uma pessoa. A alta voltagem ela tem o papel de atravessar a nossa resistência corporal. Ela atravessa, a nossa pele protege o nosso corpo dos choques elétricos. Por isso que quando você está com um cortinho na mão e você vai lavar a louça, você sente a torneira dar choque, mas quando você não tem esse cortinho, você não sente. É porque aquele corte é uma porta de entrada para a tensão conseguir atravessar a corrente elétrica para dentro do seu corpo. É a corrente que vai ter o papel de atrapalhar todo o seu batimento cardíaco e te matar. Mas a corrente, para ela entrar, a corrente seria uns amperes. Para ela entrar no seu corpo, ela precisa atravessar a sua pele. O poraquê, ele tem alta tensão. Ele pode gerar ali os seus 600 volts. Só que a amperagem dele é muito pouca, que eu não vou saber agora de cabeça. Essa alta tensão vai dar aquela sensação, aquele choque, aquela coisa que o cara parece estar tendo uma convulsão. Mas a baixa amperagem não vai ser suficiente para parar esse cara, para perturbar o coração e derrubar ele. No poraquê, as células estão conectadas de forma em série. O polo positivo de cada célula está conectado ao polo negativo da célula seguinte. Então, ele soma as voltagens, mas mantém a baixa amperagem. Se isso fosse o oposto, ele teria pouca voltagem, mas alta amperagem. E aí, dependendo da voltagem, provavelmente seria pouca, e aí não teria o tranco, sabe? Não teria aquela coisa de atravessar a pele do seu agressor ou da sua presa. Entende? Então, ele teria que ter a capacidade de gerar alta voltagem e alta amperagem também para poder causar algum dano para um animal maior que ele. Para determinadas presas, dependendo da resistência corporal que essa presa tem, né, por ela estar dentro da água, eu acho que fica mais difícil ter algum tipo de resistência. As presas, né, que estão ali respirando água e tudo mais, o comportamento osmótico aí já entra para um outro papo, para uma outra conversa muito mais complexa. Mas aí eu acho que é mais eficiente contra as presas dela, mesmo tendo baixa amperagem. Aqui a gente tem alta voltagem nesse tipo de ligação e mantém a amperagem, e aqui embaixo a gente tem a amperagem somada. A amperagem fica alta, mas a voltagem fica baixa, beleza? É assim que funciona. Mas sim, muitas espécies de peixes de água doce podem produzir eletrogênese, inclusive peixes que estão provavelmente aí no seu aquário, se você gosta de alguns diferenciados. Temos nos nossos aquários várias espécies de peixe-faca. Eu tenho um fato muito curioso para falar sobre peixe-faca. E os mormorídeos, que tem ali os narizes de elefante, por exemplo. Um peixe muito interessante que muita gente tem em aquário.
o peixe nariz de elefante, além dos ituí-cavalo. Ituí-cavalo, adoro esse peixe ituí-cavalo. Meu sonho é ter um aquário de ituís-cavalos. E eles são peixes eletrogênicos também. E se você reparar, peixe nariz de elefante, ituí-cavalo e outros peixes parecidos, eles têm algo muito em comum, que é o olho bem pouco desenvolvido, olho bem pequenininho. Porém, eles têm uma característica nesse olho aí que ajuda bastante. Eu já vou explicar sobre essa característica um pouquinho mais para frente também. Mas o olho não é tão desenvolvido como um peixe bandeira, por exemplo. Tem um baita talagão de olho que é para enxergar muito bem. Esses peixes de águas mais turvas ou de regiões mais escuras têm o olho bem pequenininho, porque o organismo não vê a necessidade de gastar tanta energia com um órgão que não vai funcionar tão bem. A evolução trata de dispensar toda essa energia evolutiva para órgãos que vão funcionar melhor, como os órgãos eletrogênicos. Por isso que esses peixes desenvolvem uma capacidade tão interessante de gerar eletricidade sozinhos. Alguns aquaristas aí se atrevem a ter peixes mais perigosos, como algumas enguias elétricas ou bagres elétricos que geram altas tensões aí de eletricidade. Um que eu sei que é bem famoso é um carinha do Instagram aí, né, que ele tem em casa um peixe elétrico e produz bastante conteúdo sobre esse peixe, é bem interessante. Eu não teria, mas acho bem legal quem tem. Eu não teria não por achar feio ou pouco interessante, acho bem bonito e muito interessante esse peixe. Mas eu não teria, assim, não é o tipo de aquário que eu teria, que eu gosto de ter, entende? Só por isso. Talvez um dia eu tenha, se eu tiver vontade. Mas que de fato são peixes bem interessantes, bem legais, são. Tá, então vamos falar dos peixes que a gente consegue ter nos aquários que geram eletrogênese. Os peixes que a gente costuma ter nos aquários geram pouca eletricidade, cerca de 5 volts ali no máximo. Esses peixes usam essa eletricidade não para predação, no sentido de atordoar a sua presa, como é o caso das enguias elétricas, das arraias torpedo, enfim, de outros peixes que geram altas tensões. Não é o caso para os peixes que a gente costuma ter nos nossos aquários que geram eletricidade. Apesar de hora ou outra você conseguir sentir essa eletricidade dependendo do tamanho do animal. De novo, já vou falar sobre isso. É que eu lembro das coisas na hora e eu tenho que comentar, senão eu não consigo construir a narrativa. Mas, enfim, dependendo do tamanho do animal que você tem dentro do seu aquário, você consegue sim sentir essa voltagem. Eu já vou dar o meu relato sobre isso. Eles não utilizam isso para a agressão direta. Não é para isso que eles usam a eletricidade gerada pelas células eletrogênicas deles. Eles usam a eletricidade para orientação e comunicação, principalmente. Eles se comunicam através disso, identificam várias coisas através desses sinais e também conseguem enxergar melhor. Você tem mais um sentido de orientação, além de audição e visão. Você tem a eletrogênese, que vai te ajudar a identificar de uma maneira tridimensional e você consegue enxergar atrás da sua cabeça usando a eletrogênese. Você vai criar um campo eletromagnético em volta do seu corpo e tudo que interferir nesse campo eletromagnético será detectado. Então ele te dá uma visão espacial de 3D, uma visão ampla de todo o seu espectro espacial. Mais uma diferença gritante entre os peixes que geram altas tensões para os peixes que a gente costuma ter nos aquários que geram poucas tensões é que a eletricidade gerada por uma enguia elétrica, por exemplo, que gera no mínimo uns 50 volts cada vez que ela dispara essa agressão, podendo chegar a 600 volts dependendo da espécie, esse tipo de atividade é bem pontual. Ela utiliza isso para atordoar a sua presa ou até mesmo para se defender de um agressor e para por aí. Ela dispara o necessário para se livrar do agressor ou para atordoar a sua presa e acabou. Já os peixes de baixa tensão, né, os que a gente costuma ter nos nossos aquários, que geram uma eletricidade mais fraca, ali até uns 5, 6 volts no máximo, isso é de forma constante. Eles constantemente estão gerando esse campo eletromagnético e isso faz parte dos sentidos dele. Então isso é gerado de forma constante. Esse sinal contínuo, eu estou falando sobre o campo eletromagnético.
esse é gerado constantemente. Mas eles também podem gerar pulsos elétricos intencionais para a comunicação. Funciona mais ou menos como os pulsos elétricos lá do poraquê, que faz isso para capturar uma presa ou para se defender. O poraquê também emite sinais baixos, voltagens bem baixinhas para comunicação, eles também fazem isso. E para eletrolocalização também, o poraquê tem essa capacidade toda. Mas os peixes de baixa tensão, né, esses que a gente costuma ter em aquários, eles usam mais para comunicação e eletrolocalização mesmo. A eletrolocalização se faz pelo campo eletromagnético que é gerado constantemente, e a comunicação são pulsos que ele dá conforme a vontade dele. E aí ele consegue modular esses pulsos de acordo com a vontade. É o que eu vou explicar para vocês agora de uma maneira bem prática. Então olha só, eu peguei aqui um equipamento improvisado para poder demonstrar para você o que são esses formatos de ondas que os peixes que utilizam da eletricidade principalmente para se comunicar, no que esse formato de onda interfere. É como se fosse a língua deles, né? Então eles têm que se entender, só que a língua deles se comporta numa condição espacial muito legal e muito específica. Imagina você poder conversar numa mesa de amigos, cada um em uma língua, e cada amigo seu só vai escutar o que você está falando. E quando você quiser escutar o seu outro amigo falando, você vai poder escutar somente aquele seu outro amigo falando, sem a conversa paralela ou cruzada te atrapalhar. Eu, por exemplo, sou péssimo para isso. Se eu estiver conversando com você aqui, tiver alguém falando do meu lado, eu já vou me perder. Com os peixes elétricos isso não acontece. Eles funcionam muito como se fosse o seu rádio do seu carro. Você sintoniza a frequência que você quer e essa frequência vai transmitir para você o som da rádio que você quer ouvir. Exatamente isso que acontece com os peixes elétricos. Nas rádios, todas as rádios estão sendo transmitidas por ondas que estão aí no ar, viajando no ar. E você regula a frequência exata que a sua antena tem que captar para captar somente aquela onda de rádio que você quer ouvir, aquela frequência. Com os peixes elétricos acontece exatamente isso. Eles conseguem modular essa frequência de acordo com o que eles querem transmitir, para quem eles querem transmitir, se eles querem transmitir, de forma que eles consigam se entender. Então você imagina poder regular isso. Essa modulação acontece de uma forma prática que eu vou demonstrar aqui, de editar o formato da onda de frequência que você quer transmitir, de forma que o seu parceiro ou o seu concorrente, ou seja lá quem for com quem você quer se comunicar, consiga captar exatamente o que você quer dizer. Então, as frequências, elas têm formatos de onda. Essa parte aqui é muito legal, porque formato de onda a gente vai usar para muitas outras coisas no futuro aqui no canal, inclusive para iluminação, porque iluminação tem formatos de ondas. E a gente vai falar mais sobre formatos de ondas mais para frente no canal, por isso eu achei interessante gravar esse trecho aqui. Então, falando sobre formatos de ondas na comunicação dos peixes elétricos, o que eu tenho para demonstrar para vocês? Eu tenho esse pedalzinho aqui, esse equipamento de guitarra que chama pedal de trêmolo, e ele vai desenhar bem bonitinho pra gente o que tá rolando aqui. Imagina que esse botão aqui vai ser o comprimento de onda, beleza? E através desse botãozinho aqui, o formato que a onda vai ter. E assim eu vou conseguir me comunicar certinho com quem eu quiser, sem causar interferências. Esse aqui é o som da guitarra sem o pedal. É um som constante. Tá vendo? E esse daqui é o som da guitarra com o pedal ligado. Viu? E aí eu consigo modificar essa onda que está aparecendo para vocês. Eu posso deixar ela mais curta, posso deixar ela mais longa, e eu posso também mudar o formato do pico dessas ondas. Por enquanto ela está senoidal, tá fazendo, mas eu posso deixar ela bem pontudinha também, olha só. Ó.
agora, hein? Ó. Esse tem um formato bem pontudinho, bem de picos mesmo. Ó, posso deixar ela mais quadradinha. Legal? E aí, conforme o peixe consegue modular isso aqui dentro dele, ele consegue se comunicar exatamente com quem ele quer. As ondas atravessam outras ondas cruzadas e não se interferem. A comunicação de um não vai interferir no outro, porque cada um está programado, sintonizando na frequência exata que ele quer sintonizar. Essa questão de formato, comprimento de onda vai ser aplicada em muitos assuntos aqui do nosso canal. Então fica ligado para mais discussão sobre formato e comprimento de onda. A gente vai falar muito sobre isso, principalmente em relação à iluminação, que, cara, é um assunto que eu tô estudando muito há muito tempo para poder falar com vocês, porque é um assunto meio complexo. Nesse vídeo a gente viu a aplicação do formato e comprimento de onda na comunicação dos animais. Cara, deixa o seu like aí, vai, mano, porque deu maior trabalho montar esse equipamento aqui. Eu tô todo torto gravando pra você, então, cara, deixa o seu like aí, por favor. Falou? Ai, ai. Com isso, eu só quis demonstrar para vocês que existem diferentes formas deles gerarem essa eletricidade para poder não virar uma tremenda de uma confusão embaixo d'água, onde diferentes espécies geram eletrogênese e pode um sinal confundir o sinal do outro, gerando com frequências diferentes e tipos de ondas diferentes. Eles conseguem ser mais assertivos na comunicação, onde a onda de uma espécie diferente não vai interferir na onda de um ser interespecífico, né? Então não vai atrapalhar a comunicação. Por exemplo, você tem dois peixes aqui se comunicando e tem dois peixes aqui se comunicando. A comunicação dessa dupla não vai interferir na comunicação dessa dupla. As ondas vão se cruzar, passar tranquilamente e cada um vai ouvir o que deve ouvir como tem que ser, por causa da diferença da produção das ondas. A capacidade que eles têm de gerar esse campo eletromagnético é de alguns metros apenas, não conseguem enxergar alguns quilômetros como a gente consegue, por exemplo, em linha reta. Mas esses poucos metros que eles conseguem já é relativamente uma grande distância. Comparativamente para a gente é como se a gente tentasse enxergar uma pilha a 1 km de distância. São 0,03 microvolts por centímetro cúbico. É o que dá comparativamente essa nossa capacidade de enxergar uma pilha a 1 km de distância. Obviamente a gente não consegue fazer isso utilizando a nossa visão, mas proporcionalmente a eletrogênese dá essa capacidade para esses peixes. No artigo que eu estou lendo, ele dá alguns exemplos de alguns peixes aqui, por exemplo, o nariz de elefante. Tem uma variação que é um nariz de elefante de nariz longo, e tem o Mormyrus tapirus, o pessoal chama ele de golfinho de água doce. Esses peixes, por exemplo, na imagem que o artigo me mostra aqui, que eu estou mostrando para vocês aí, eles têm uma característica em comum, que são olhos bem pequenos e reflexivos. Essa capacidade de reflexão nesses olhos é justamente uma adaptação para peixes que vivem em regiões muito escuras, água muito escura, e aí eles têm que utilizar essa reflexão para enxergar um pouco melhor. Apesar do sentido da visão ser pouco desenvolvido nesses animais, eles não chegam a ser cegos. Inclusive, eles enxergam até que muito bem, bem melhor do que a maioria das espécies no escuro. Essa estrutura de amplificação de luz que fica atrás dos olhos desses animais chama tapetum lucidum ou tapetum lucidum. Esse é a estrutura responsável por gerar essa reflexão. Muitos animais têm isso mais ou menos desenvolvido, dependendo da espécie. Por exemplo, cães e gatos, quando você tira uma foto, dependendo da entrada da luz no olho desses animais, fica com um aspecto bem assustador, né? Aquele olho brilhando. Animais que normalmente precisam enxergar muito bem à noite têm o tapero lucidum bem desenvolvido. Isso a gente enxerga nos peixes elefante também, nos peixes faca, enfim. Essa capacidade de enxergar um pouco melhor durante a noite ou no escuro.
um dos meus clientes de manutenção de aquário tinha um peixe-faca que era muito grande. E eu fazendo manutenção uma vez, eu senti um choquinho na água. Fraquinho, mas um choquinho, sabe? Aquela sensação de dormencinha. E eu, caramba, eu desliguei tudo, porque eu sempre desligo o aquário inteiro quando eu for fazer manutenção. Porque eu não sei como é que estão os equipamentos. Eu faço a revisão dos equipamentos também durante as manutenções. Mas eu faço normalmente quando eu vou religar tudo. Então, para não correr riscos de choques elétricos, até porque eu estou lidando com chão molhado, toda aquela coisa, para não tomar choque, que eu detesto tomar choque, eu desligo tudo. E aí, com tudo desligado, mesmo assim eu senti sabe, aquele choquinho fraquinho, sabe, aquela coisinha, uma dormencinha fraquinha. Eu senti, cara, eu tomei um susto, eu tirei a mão da água, porque eu imaginei que ia começar a me dar um choque maior. E aí eu fiquei meio cabreiro, coloquei a mão na água, sabe aquela, com cuidado quando você coloca a mão fechada dentro da água? Porque quando, não sei se você sabe, quando você coloca a mão aberta na água, é mais fácil de você sentir o choque. Quando você fecha a mão, você sente menos. Cara, não sei se é coisa da minha cabeça, mas pelo menos eu faço dessa forma. Coloquei a mão fechada dentro da água e fui procurando o que poderia ser. Até o momento que me deu um estralo e eu lembrei que era bem provável que fosse o peixe-faca. Eu não tinha esse conhecimento mais amplo sobre a eletrogênese como eu tenho agora por causa dos estudos que eu andei fazendo. Mas eu tinha a desconfiança e uma leve lembrança de que era possível que o peixe-faca produzisse eletricidade. E quando eu cheguei próximo dele, coloquei a mão pertinho dele assim, eu senti novamente um choquinho bem fraquinho. Isso nada mais é do que ele utilizando seu campo eletromagnético para enxergar, e ele gera pulsos intencionais para ver se obtém resposta, né? Então ele gerou pulsos elétricos intencionais para ver se conseguia uma resposta da minha mão, como se fosse um outro peixe. Obviamente eu não sou o Super Choque, e aí ele não teve a resposta dele, obviamente, né? Mas eu achei muito interessante ter sentido pela primeira vez um choque elétrico, um choque, né? Um pulso elétrico assim, fraquinho, mas sim, uma eletricidade de um ser vivo. Foi a primeira vez que eu senti isso, foi muito legal. Tem um cara que fez um teste muito interessante, eu gostaria muito de fazer esse teste, mas infelizmente eu não tenho esse peixe no momento. Mas um cara tem um aquário grande, bonito, o aquário do cara com peixes elefantes. E esse aquário é equipado com um equipamento muito simples. Um par de fios, sendo um polo positivo e outro negativo, submergido na água, que ele liga num amplificador e ele consegue ouvir as pulsações elétricas dos seus peixes elefantes. Eu vou botar um trechinho do vídeo aqui para vocês verem. I have to turn it up to full volume to hear this. So let's see if I drop in some bug bites. Oh, yep. So. Cara, fala se não é demais você conseguir identificar a comunicação dos seus peixes através da eletrogênese. Isso é demais, você consegue escutar a conversa deles ali, é muito bacana. Ou consegue escutar o campo eletromagnético deles sendo interferidos pela disposição das coisas dentro do aquário. Conforme eles se mexem, você ouve, você começa a entender como funciona. Seria muito interessante, quem sabe aí, eu acho que o peixe elefante não tá tão barato assim, mas quem sabe mais pra frente eu não consigo um aquário de peixes elefantes aí pra gente fazer esse teste, hein? Seria bem bacana. Mas tem um vídeo aí do rapaz um americano aí, que fez essa experiência e é muito legal, é muito interessante de fato, cara. E aí aquele papo, quanto maior o peixe, mais eletricidade ele consegue gerar. Que é o caso que eu contei lá do nosso peixe-faca, que gerou uma voltagem a ponto de eu conseguir sentir essa voltagem, mesmo que fraquinha, mas eu senti a eletricidade gerada pelo peixe-faca. Por isso que as enguias elétricas, sendo grandes daquele jeito, né, chegam, sei lá, a 3 metros algumas, geram tanta eletricidade. Eu vi um desenho de uma dobrada, era isso, uma enguia dobrada ela dobrada era quase o tamanho de uma pessoa. Então esses peixes bem grandes geram bastante eletricidade também. Por isso que nossos peixes de aquário também geram pouca. Apesar de que um peixe-faca eu consegui gerar uma
pequena quantidade de eletricidade ali, mas é o tipo de eletricidade que ele precisava, né? Ele não é um peixe que utiliza da agressão elétrica para predar ou fugir. Ele usa mais como um campo eletromagnético. O que eu senti foi o campo eletromagnético do peixe-faca. Tem um fator significativo para a eficiência dessa geração de eletricidade, que é a temperatura da água. E isso está mais relacionado com a questão motora disso tudo. Como eu disse, e como o estudo está dizendo, a descarga elétrica ela é gerada por contração. Então, se os músculos estão letárgicos, eles não vão ter uma eficiência muito grande na contração e, consequentemente, não vão ter uma eficiência muito grande na geração de eletricidade. Então, águas mais frias, elas atrapalham na geração de eletricidade. Isso é bem interessante porque se você analisar, a grande maioria dos peixes que produzem eletricidade de forma constante estão em regiões tropicais, porque aí fica mais fácil de essa comunicação acontecer, né? Da questão motora mesmo, não ser afetada pela água fria. Os músculos estão trabalhando melhor porque estão aquecidinhos. Então, em águas mais frias, as células trabalham mais lentamente e precisam de um tempo maior para elas poderem serem recarregadas e preparadas para poder gerar uma próxima descarga. Então, a temperatura da água interfere bastante na eficiência dos peixes elétricos. Esses peixes têm a capacidade de sentir outros objetos, outros animais, podem sentir o campo eletromagnético da Terra e podem sentir todos os processos atmosféricos e geológicos que podem comunicar para ele quando tem uma tempestade, quando há uma troca de estação. Enfim, eles conseguem sentir toda essa questão do campo eletromagnético da própria Terra ou fatores atmosféricos, enfim. Eles conseguem sentir quando vai ter uma cheia, quando vai ter uma seca e aí conseguir regular as suas estratégias de sobrevivência. A linha lateral desses peixes eletroreceptores passivos são equipados com sensores que podem sentir todas essas diferenças elétricas e poder ali tomar as suas decisões instintivas para programar a sua sobrevivência. Essa eletroreceptação ela traz sentidos bem precisos do que está à volta do animal. Eles conseguem identificar o tamanho, a distância, o tipo de objeto que está se aproximando ou que ele está se aproximando com bastante precisão. Isso é uma vantagem que esses peixes podem ter, inclusive, usar, como eu disse, em ambientes que o poderiam desfavorecer no sentido visual. Então eles usam a eletroreceptação não só como uma vantagem, mas como uma forma de suprir a deficiência imposta pelo ambiente, um ambiente escuro ou turvo. Fora vários tipos de utilidades na comunicação interespecífica. Eles conseguem identificar macho, fêmea, sinais sobre acasalamento, sobre submissão, questões hierárquicas, enfim. Várias questões comunicativas estão relacionadas a essas funções de eletroreceptação. Cara, sensacional esse mundo da eletrogênese, principalmente de nossos animais aquáticos, não é mesmo? Que sensacional, cara, isso é muito legal. Já pensou se a gente pudesse evoluir a esse ponto de fazer eletrogênese, sei lá, para qualquer função? Nem que seja para identificação espacial mesmo, né? A gente poder sentir o que está à nossa volta de uma forma mais precisa. Ou quem sabe até evoluir a ponto de fazer eletrogênese de forma mais agressiva mesmo, como o super choque. Seria muito interessante, não é mesmo? Comente aqui a sua experiência com esses peixes que eu citei, desde os mormorídeos aí, os peixe-faca, peixe-nariz de elefante, os ituís-cavalos, ou quem sabe se você tem aí uma enguia elétrica interessante no seu aquário. Comente aqui, eu quero saber sobre a sua experiência com esses animais. Você já sentiu algo diferente na sua relação com esses animais no seu aquário? Conta pra mim que eu quero saber, beleza? Pretendo ter peixes elefantes ou quem sabe ituís-cavalo em um aquário. Seria bem legal ter um aquário biótopo para essa galera. Quem sabe aí futuramente eu não consiga alguns exemplares, não é mesmo?
Bom, eu acho que é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu fiquei bem empolgado em gravar porque é algo bem interessante que eu pretendo estudar com mais detalhes sobre isso na prática. Quero ter um peixe aí, testar algumas paradas com eles, seria bem legal. Espero que você tenha curtido, não esqueça de toda aquela coisa que eu sempre digo nos meus vídeos: curta, comente, compartilhe, que você me ajuda demais, cara. Você vai me ajudar muito fazendo isso. Então, por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo para você me ajudar, beleza? Aqui embaixo tem um botãozinho que é o valeu demais, ó. É um coraçãozinho com um cifrão no meio. Clicando nesse botão você consegue me fazer uma doação a partir de R$2, que me ajuda muito, cara. Me ajuda bastante mesmo a continuar mantendo esse canal no ar. Quiser me ajudar um pouquinho mais, um pouquinho menos, quem sabe, me dá R$1 lá no Pix, cara, ó. Meu Pix aqui, ó. Manda R$1 pra mim, mano, pra você me incentivar a continuar essa parada aqui. Falou? Se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda aí, mano. Se eu te ajudei aí, sei lá, com um trabalho de escola que seja, cara, lembra de mim e me dá essa força. Valeu? Me dá essa moral. Considere também se tornar membro do canal. Membros do canal têm vantagens exclusivas, acesso a vídeos exclusivos, lives exclusivas, acesso ao grupo do Telegram, que é bem bacana. Inclusive, quando você se tornar membro, não esqueça de me mandar uma mensagem no próprio Telegram. Ó, aqui no canal tem um vídeo exclusivo para membros que mostra como entrar em contato comigo, beleza? Vai lá, clica nesse vídeo, entra em contato comigo, porque eu te coloco no grupo do Telegram, falou? Membros do canal também têm assistido os vídeos com muita antecedência. Muito antes de serem lançados no canal, os membros do canal já conseguem assistir esse vídeo, às vezes com 2 semanas de antecedência, porque assim que os vídeos ficam prontos, que eu coloco no YouTube, que eu agendo o dia de postagem, né? Eles ficam agendados esperando o dia, os membros do canal já conseguem assistir. Então é mais uma vantagem interessante aí para quem é membro do canal, falou? Chega, né?